quem está aqui dentro da nossa rotina, dentro do extrajudicial, já tem que começar planejando o que a minha cobrança extrajudicial vai fazer, como que eu faço para essa rotina se tornar a renda principal. Se você comparar com comércio, quando uma loja de vendas que trabalha aí com autopeças, que trabalha com loja de roupa, livraria, o que acontece quando abre a loja? Para e pensa. O que a gente pensa? Nas vendas. Por quê? Porque as vendas é o faturamento dessa empresa. E eu, como um escritório que é especializado em recuperação de crédito escolar, eu começo o dia analisando o quê? Acordos. Os acordos que estruturam os honorários daquele dia. Então, quem trabalha com recuperação de crédito escolar, nós estamos falando de uma rotina que é completamente extrajudicial. Eu não vou depender de sentença, eu não vou depender do judiciário, mas eu vou depender de uma régua de trabalho que eu realizo. E essa régua de trabalho começa no início do dia, por cada especialista que está ali fazendo a cobrança diária, por cada profissional que você tem, por cada funcionário que você tenha, pelo seu trabalho, se você começa sozinho. Ele começa olhando os acordos em andamentos, os acordos que não foram cumpridos, os boletos que estão programados para vencimentos, e qual será a minha lista de cobrança do dia. Para que isso se torne um processo diário e corriqueiro, porque são essas transações, essas rotinas que já garantem essa renda principal para você. Olha, os acordos que eu fiz ontem, eles caem hoje. Então, a primeira coisa que eu faço é a conciliação bancária. Eu chego e tiro o relatório dos boletos que foram pagos ontem. Que a rotina de recuperação de crédito escolar, ela é um faturamento diário. Já entenderam que para você agregar um novo nicho, você precisa primeiro entender quais desses novos nichos vai ser o carro-chefe e quais que você vai conciliar com os existentes? Ah, doutor Micael, eu já trabalho no direito trabalhista, eu já tenho alguns clientes na área trabalhista, eu não tenho mais como só dizer assim, não, eu vou agregar um novo nicho, e o nicho que eu estou trabalhando, como que ele vai ficar? Não tem diferença alguma. Para você agregar uma rotina principal com a cobrança escolar, você pode conciliar os existentes aqui e a sua rotina da cobrança escolar, ela continua. Quando a gente trabalha no judicial, tem algumas coisas que são bem pertinentes ao trabalho judicial, né? Eu trabalho no processo quando tem prazo, eu trabalho no processo quando eu sou intimada, eu trabalho quando eu tenho proposituras de ações. Nossa, eu tenho que entrar com 10, 15 ações, então eu tenho que me organizar e entrar com elas. Depois que eu entro, o próprio judiciário vai tocar essa ação. Mas dentro da recuperação de crédito, conciliar com isso é completamente viável. Ora, eu tenho uma régua de cobrança muito própria dentro do Mapeando a Cobrança Escolar. Eu mostro para o meu aluno que esse treinamento que eu estava falando com as minhas parceiras lá da escola, que eu tenho que terminar, eu tenho que concluir um preventivo dentro da instituição. Lá eu crio o manual da secretaria, revisão do contrato de prestação de serviço escolar. Lá eu crio rotina com edital de matrícula. Daí de lá eu volto para cá. Eu volto para a cobrança extrajudicial. Nessa cobrança extrajudicial aqui, veja bem, eu tenho uma rotina de régua de cobrança, com as cobranças que já estão em andamento, com cobranças novas, com boletos que devem ser pagos e com a geração de novos contratos. Essa rotina aqui mantém uma atividade já muito grande dentro da recuperação de crédito escolar. É óbvio, pois eu quero honorários diários e eles dependem da minha proatividade dentro dessa recuperação de crédito escolar. E aqui, paralelamente, vai ter um serviço, uma prestação de serviço. Você já realiza.
uma ação trabalhista, até para a própria instituição. Quantas instituições eu atuo de forma trabalhista? Várias. E eu sou assessoria 100% educacional. Eu não vou deixar a instituição perder oportunidades de estar contratando alguém que está voltado para a instituição e para eu perder um cenário de opções de trabalho também, conjuntamente. Então, não é só os trabalhos que você já pode conciliar com a recuperação de crédito escolar, mas são trabalhos que a própria instituição abre as portas para você atuar. Ora, ontem falando com uma aluna, e ela me disse assim, doutora Mical, eu estou realizando para a instituição um trabalho em que eu estou assessorando eles na revisão dos contratos de aluguéis que as instituições têm. Elas são 2 escolas e elas alugam a estrutura da instituição. Ora, ela conseguiu conciliar outras atividades que são completamente do direito tradicional com a atividade dela na cobrança escolar. Uai, pensa, eu preciso ter um faturamento em que a minha principal renda é a recuperação de crédito escolar. Ela vai vir com rodízios de cobrança. Cada instituição que você tiver na sua rotina, captada para a sua rotina de trabalho, ela vai trazer uma carteira inteira de clientes. Esta carteira inteira de clientes gera uma rotina de régua de cobrança diária. E você vai ter essa régua de cobrança diária dentro da instituição e no seu escritório. Mas isso não te impede de agregar outras atividades. Óbvio que não. E as outras atividades você vai conciliar com a recuperação de crédito escolar. As outras atividades você vai conciliar com a recuperação de crédito escolar no tempo da própria ação que é voltada aí para o direito tradicional. O andamento, inclusive, gente, quem é advogado aí que está comigo sabe disso, o andamento de ações que regem segundo só os prazos processuais em que o meu trabalho não interfere em nada nessa. Ele é muito mais facilitado. Primeiro, porque as ações judiciais demoram um tempo próprio, prazos processuais próprios, conforme cada natureza da ação. Segundo, porque o judiciário ele tem o tempo dele também. Nós estamos falando assim de um tempo que você, se for avaliar, é muito frustrante, inclusive para nós profissionais, porque às vezes são ações que nós estamos recebendo por elas só no final da ação. O CNJ fala que uma ação de execução é uma pesquisa do CNJ. Ela dura, em média, 4 anos. Se eu tiver resultados de honorários voltados para essa perspectiva, eu não tinha jamais condições de contar com honorários diários que o faturamento da cobrança escolar me dá. É por isso que a principal renda do seu escritório pode ser a cobrança. Porque ela não depende da origem desse feedback de retornos do judiciário. Ela não depende de prazos, ela não depende de pagamento de custa, que seu cliente tem que ter dinheiro para a propositura de uma ação. E você não depende de sucumbência e honorários no final da ação para conseguir ter resultados. O resultado dela vem com a consistência do seu trabalho na cobrança escolar. Outro segundo ponto que é muito importante, gente, é iniciar a captação dos seus primeiros clientes o quanto antes. Porque quando eu quero ter uma renda vindo de um nicho, como sendo a minha principal, eu preciso ter clientes. Só é possível ter condições de fazer um faturamento dentro do meu escritório se eu tiver clientes que trazem um fluxo. E a cobrança escolar, ela é bem isso. Ela é um cliente, que é uma escola, te trazendo todo o fluxo de devedores que a instituição tem. A instituição, ela tem, em média,
30% de inadimplência todos os. Se ela faz a contenção desta inadimplência de forma organizada, você pode ter uma margem até menor, de 20%, 30%. Se a instituição não faz controle algum da inadimplência, esses patamares são até muito. O que vem acontecendo com as instituições nos últimos tempos? Desde a pandemia, as instituições passaram por uma desordem, não só na parte financeira, mas na parte estrutural, já que ela teve que sair do mundo físico e criar aulas virtuais. Esse posicionamento novo dela dentro do mercado trouxe para a instituição um desequilíbrio, um reinventar das suas atividades. Até hoje, a instituição tem que se reinventar, porque isso foi um divisor de águas, não só no passado, porque ela teve que se reinventar no digital, os pais criaram um posicionamento de resistência ao pagamento dessas instituições, e essa resistência, mesmo com os alunos voltando às atividades agora, deixaram sequelas. E qual foi a sequela disso? Uma inadimplência gigantesca. Nós não